Olá, irmãos. Vamos falar sobre um versículo que foi um dos versículos que mais prejudicou a grande massa assembleana. Um versículo que foi muito mal interpretado. Eu ouvi muitas pessoas falarem sobre ele, que é sobre a letra mata. Utilizando-se de uma falsa interpretação, esse versículo era usado muito para dizer que os irmãos não podiam estudar, não poderiam estudar a palavra ou qualquer tipo de estudo secular, porque era prejudicial, porque o estudo prejudicava o crente. E isso estava baseado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Baseando-se nessa passagem, então, argumentava que estudo era algo prejudicial para o crente, porque os pentecostais dessa época tinham medo do conhecimento, porque para eles esfriava o crente. Quem fosse estudar seria logo esfriado por esse conhecimento, sendo que na verdade o conhecimento, o estudo, ele apagava o falso fogo e não o fervor espiritual, que não faz nenhum sentido. Acontece que para se entender esse versículo, não precisaria de interpretação nenhuma, procurar entender grego, história, nada. Bastava continuar lendo a passagem. Bastava ler o versículo seguinte, o versículo 7, que já se compreenderia que letra é essa. Já que a letra não é estudo, essa letra é o quê? Essa letra que mata. Basta ler o versículo seguinte, que diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. A letra é a letra que Moisés trouxe gravada em pedras. O que a passagem está dizendo é que nós não somos ministro do judaísmo, da lei de Moisés, da letra do Antigo Testamento. Nós somos ministro do Evangelho de Jesus Cristo. É só isso que ele está dizendo. É uma oposição à pena de talião, porque todo crente sabe que a letra de Moisés, a lei de Moisés, ela matava o pecador, o criminoso. Isso que ele está falando. O Evangelho de Cristo não tem esse propósito de matar o pecador, como no caso a lei de Moisés tinha. Nós não somos ministro de apedrejamento de pecadores, nós somos ministro de convenção de pecadores. É isso que está se tratando. E além do mais, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nasceu do maior ensino, do maior estudo teológico da história, que foi os 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo, em que pessoas ali, os apóstolos e os demais discípulos, aprenderam diretamente, não com um teólogo, aprenderam diretamente com a própria teologia, o verbo Jesus Cristo. Então eles tinham a oportunidade de tirar as dúvidas que eles tinham sobre qualquer assunto. Estava ali a própria teologia. Então quando alguns obreiros dizem que não precisa ter estudo, porque Pedro não tinha estudo e virou apóstolo, quando você tiver 3 anos de estudo intensivo de teologia, aí você pode utilizar Pedro como desculpa para sua ignorância. Mas no caso, o conhecimento, ele é tão louvado pela Bíblia que tem um livro só para ele, um livro em louvor a ele, que é o livro de Provérbios. E além do mais, a Bíblia nos instrui a buscar conhecimento, cresça tanto na graça e no conhecimento. Como é que se cresce em conhecimento? É lendo, é estudando, é ouvindo gente que tem conhecimento. É dessa forma que se cresce no conhecimento. Então a palavra, ela dá extremo louvor a isso. Inclusive a Bíblia vai falar que não ter conhecimento é extremamente danoso para a pessoa, para o cristão. O povo foi destruído, faltou conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. Então não é por falta de unção, não é por falta de oração.
O que destrói o crente é a falta de conhecimento. Além de que esse sucesso de pregador modinha, desses pregadores performáticos, animadores de plateia, do oba-oba, isso é tudo fruto da ignorância. Exatamente porque no passado disseram que não se podia buscar estudo. E isso gerou essa grande massa de citação de versículo que não existe, um grande número de emissão de opinião dos crentes, porque não sabe o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, o que a Bíblia define sobre aquilo. Então você ouve muita opinião. Olha, eu penso assim, na minha opinião, eu acho. Por quê? Por conta que no passado, as pessoas no passado, baseando-se nessa errada instrução, levou a uma grande geração de crentes, infelizmente, ignorantes na palavra, e hoje estamos sendo prejudicados. Um grande número de obreiros levantados que não tem nenhuma característica num modelo bíblico de como deve ser um obreiro. Por quê? Porque quem está levantando também é ignorante, não tem conhecimento de quais são as características, os mais de 20 requisitos no qual se exige para um obreiro, dividido em 4 categorias básicas. Então é isso. Conhecimento é o que a Bíblia manda você buscar. Ignorância é extremamente prejudicial, como nós estamos vendo hoje, em que muito do pentecostalismo se tornou em neopentecostalismo por conta da ignorância, por conta de não buscar conhecimento do que a Bíblia fala sobre todos os assuntos no qual ela define. Então que Deus abençoe a todos, busque conhecimento, Jesus te abençoe.